Vamos lá. O Criador nos abençoe, nos dê sabedoria para compreendermos a estrutura da palavra dele, do que chegou até nós, e que sejamos usados pelo Ruar, para que tenhamos o coração impressionado e que recebamos as bênçãos reservadas para esse dia em nossos lares, em nome de Yahushua. Aleluia. Vamos lá então. Eu coloquei para os irmãos, inclusive lá no grupo há pouco, algumas declarações que eu recebi de uns irmãos lá da Alemanha, declarações oficiais do clero. Eu confesso que eu não olhei todas. Se bate, mas essa eu já observei, é real. Você consegue ver pela internet, inclusive, trechos. E algumas coisas ali que eu tive curiosidade sobre a Trindade, sobre o Shabá festivo também. São os amigos, são ex-adventistas e eles fizeram um apanhado, são despertos em relação ao nome, chamam de outra forma, também em relação à Trindade, em relação ao Shabá, festividade eu acredito que ainda não. Faz um tempo que a gente não conversa. Então eu recebi já faz alguns anos, né, Mariana? Isso aí o quê? Uns 4 anos? Não, 5, já vai né? fazer 10. Que eu recebi o material? Foi em 2012. Isso. E a gente volta e meia, ele me manda um e-mail, eu traduzo aqui, ele eu mando para lá, para ele é da Alemanha, pessoal, muito gente boa. Mas aqui diz o seguinte, a Mariane vai fazer a leitura pra gente. Senão eu durmo. Isso, vamos lá. Declarações oficiais do clero. O tradutor Google. História da Igreja, primeira edição, volume 1, página 399. A celebração do domingo sempre foi um arranjo humano, como todas as celebrações do festival. O Velho Catolicismo, páginas 52 a 53. Em Halle, na Alemanha, o teólogo luterano professor diz: o fato de que Cristo ou seus apóstolos prescrito o batismo, a confirmação infantil, domingos e feriados não é apenas improvável, ele ainda mostra o oposto de todas as evidências fornecidas. Como muito do que observamos, domingos e feriados apostólico, o batismo infantil e confirmação, esses pontos de interrupção significativo de nossa vida da igreja, não temos mesmo a partir do Novo Testamento, mas a partir da tradição da igreja. Aí tem um verso de Daniel. Quer que leia Daniel? Já fiz bobeira aqui, não, pode seguir embaixo. Embaixo, né? Os líderes da igreja decidiram no conselho de Toulouse o seguinte: nós proibimos aos leigos a posse do Antigo e do Novo Testamento. Nós proibimos a toda força a posse dos livros mencionados em língua materna. Os responsáveis pelos distritos devem localizar nas casas, cabanas e florestas os hereges. Inclusive, os refúgios mais ocultos devem ser vasculhados. Do Concílio de Tolosanum, Papa Gregor, isso, no ano 1229 depois de Cristo. Isso. Tem como tirar essa coisa aqui, não? Não vai, tá. ficar ali. Mas coloquei essa parte, irmãos, pra gente... vai precisar disso aqui, por causa dessa situação ali. Coloquei essa parte por conta de que a situação que a gente encontra hoje, dentro do contexto, é muito... tranquila, né? Nós estamos vivendo, de certa forma, uma situação muito tranquila em termos do que podemos crer, do que queremos seguir. Essa situação colocada aí, ela é desconhecida por muitos, né? Eu acredito que os irmãos, talvez não com esses termos, mas já haviam conhecido a respeito dessas informações, né? Roma realmente não queria de forma nenhuma que circulasse mais nada que havia na língua materna. A Mariane vai ler o de baixo aqui,
ao restante. A resolução do Conselho Igreja repercutiu o seguinte para Tarragona: nenhuma pessoa deve se encontrar de posse dos livros antigos e do Novo Testamento em sua língua materna. Se alguma pessoa estiver de posse desses livros, ela deve entregá-los ao bispo local no prazo de 8 dias após a publicação do presente regulamento, de forma tal que eles possam ser queimados. História da Bíblia na França, 1910 d.C., página 14. É claro que a gente não tem isso hoje, né? Hoje nós temos versões recorrentes de várias traduções à disposição, você compra livremente, mas não tem praticamente mais o que se proibir, porque, né, primeiro, a maioria das versões que circulam, elas são de origem da Septuaginta e de origem latina, a maioria, salvo aquelas traduções que a gente encontra numa versão melhorada. E mais abaixo aqui a gente encontra também no próximo slide, página 164, Mariane vai fazer a leitura também, são declarações do clero, né? Citação, só a parte de baixo aqui. Discurso de Sua Santidade de Bento, algarismo romano aí. Cadê? Aqui, ó. Bento 16. Aos seus pais e irmãos na Sociedade de Jesus. A sua visita de hoje me dá a oportunidade de, junto com você, para agradecer ao Senhor por dotando sua sociedade com os homens de santidade extraordinária e de excepcional zelo apostólico, como o Santo Inácio, o Santo Franz Xavier e do Beato Pedro Fabro. Para você, eles são os pais e fundadores, pelo que é adequado para você, neste centenário, para transformar seus pensamentos, felizmente para eles, e olhar para eles como líderes iluminados e seguros em sua jornada espiritual e em suas atividades apostólicas. A partir de Vatican Basílica, sábado, 22 de abril de 2006. Aí vem uma nota. Professor Walter Veitch. Aonde está? Aqui, pode ler. Reforma. Isso. Aqui em Franz Xavier. Ele não deixará a Inquisição em Gaia. Ele viu os índios, que orou a Cristo e manteve o sábado. Aqui está uma nação inteira que realizou o sábado. Inquisição aqui. Venha, vamos exterminá-los. E o sangue fluía. Esses são santos, os pais e irmãos da Sociedade de Jesus. Alguns papas vêm pedindo perdão, né? Pelo massacre que eles causaram, né? Aí abaixo a gente tem mais ou menos um número. Leia aí pra gente, Mariane. Isso. Aqui no Guinness, né? O fim se aproxima, volume 1, página 277. Calcula-se que os papas de Roma, direta ou indiretamente, matou 50 milhões de homens e mulheres por se recusar a participar da idolatria romana, que apegou-se à Bíblia como a palavra de Deus e que não amam suas vidas, mesmo até a morte, mas encontrou o pecado oferecer resistência até o fim. Ao investigação estatística cuidadosa de Laurent, ficou provado que entre 1481 a 1808 d.C., na Espanha, sozinho, 341 mil pessoas foram torturadas e condenadas e pesadas multas. Cada país católico na Europa, Ásia e América tiveram sua Inquisição. Então, irmãos, é a realidade, né? A especulação sobre as mudanças dos termos do que poderia ser encontrado dentro da Escritura foi tamanha que, ao modificar na tradução latina, eles proibiram, né? Isso não é novidade para a gente, mas é muito sangue, é muita gente, são muitas pessoas mortas em função disso, né? E o engraçado é que foi logo após, né, as conhecidas, acreditamos nós, né, foi após as conhecidas
profecias ditas pelo próprio Messias, né? A respeito de tempos difíceis, né? Que iriam acontecer, né? Então isso aí como foi depois, né? Depois do Messias, né? Então muitas pessoas desconhecem a história, né? E às vezes quer jogar toda essa situação aí para o futuro. Sendo que no passado, né, houve muitas coisas que, se a gente for levar para a condição de profecia, né, pode ser que tenha um cumprimento profético também. Esse material, né, está nessa 26ª edição. Tem um site aqui no Brasil, Shabbat Bis. Esse pessoal, eles fazem menção a questão do duplo sábado na semana do Pessa, né, da morte de Yahushua. Eles fazem a menção desse duplo Shabbat. Então o site aqui no Brasil chama-se Shabbat Bis, né, você pode encontrar eles facilmente, né. O Jones é o contato que eu tenho, né, na Alemanha. E se alguém quiser entrar em contato com eles também para pedir o material, está aí o endereço, né? Ele manda para a gente sem custo nenhum. É um material muito interessante. Eu espero que ele não fique chateado que eu estou divulgando, né? O vídeo vai para o canal depois. Eu acredito que não. Mas vamos continuar. Por que nós colocamos isso para vocês? Hoje nós temos a Sociedade Bíblica do Brasil, e ela rege normas centenárias de acordo. O acordo é feito a cada 100 anos, sobre verificações e sobre mudanças. O que ocorre, né? Você tem, num passado não muito distante, uma profecia bíblica sendo cumprida dentro de um animal, né, que identificamos ali no Apocalipse, dentro de um poder político e religioso específico, cumprindo toda a modificação gerada. É óbvio que se esse pessoal ficou tão nervoso, se esse pessoal ficou tão bravo, se matou tanta gente, perseguiu, é porque supostamente havia muita verdade nas cópias dos originais naquele momento. Acredito que naquela época a verdade ela era mais nítida, visível, sim, compreendida, mais fresca, né? Também, né? É. Do que nos dias de hoje. Então, irmãos, lembrando, seguindo a sequência do raciocínio, né? Esse é o quarto estudo sobre o contexto da Escritura, né? Nós fizemos um primeiro, o segundo, no Shabbat passado nós fizemos um estudo sobre os pergaminhos. Muito vago, muito rápido, são coisas que precisamos de observar, irmãos. Então eles fizeram esse ajuste e minimizou um pouco, né, desse contexto todo, né? Nós temos versos adulterados, ou se não, praticamente quase que textos inteiros do Novo Testamento, né? Quase que em termos de sequência, em termos de posicionamento de fé, né? Não que todas as palavras estão adulteradas, mas o direcionamento filosófico, o direcionamento da própria palavra em si para uma adulteração de pensamento, né? Então a gente encontra. A Sociedade Bíblica do Brasil, eu trouxe aqui para vocês umas fotos aqui desse outro material que nós temos. Ele apresenta assuntos interessantes, né? Já abrir para os irmãos comentarem. Mas nós temos aqui na primeira parte, a Mariane vai fazer a leitura para a gente e a gente já comenta em seguida. De boca em boca. No princípio não havia palavra escrita, havia somente a palavra falada. E conforme registrado posteriormente no livro de Gênesis, Deus criou o universo falando palavras no vazio. Os primeiros adoradores de Deus não podiam escrever os seus pensamentos sobre Deus ou suas experiências com Ele, mas podiam falar a respeito delas. E isso eles fizeram. Muito antes de ter inventado o seu próprio sistema linguístico e mesmo depois de sua invenção,
Os hebreus contavam e recontavam suas histórias, muitas das quais foram posteriormente registradas na Bíblia. Apegando-se à fé. Inicialmente, pais e mães provavelmente contavam aos seus filhos histórias sobre os seus próprios pais e avós. O próprio Abraão deve ter se engajado nessa transmissão de histórias. Quando foi chamado pelo Senhor para deixar Ur e mudar-se para Canaã, Abraão deve ter desejado preservar as memórias do seu passado e ter convencido sua família e os seus novos vizinhos de que o Criador era o verdadeiro Deus e que os seus diversos deuses que eram adorados pelo povo ao redor deles eram ídolos sem vida. Abraão provavelmente tenha repetido histórias sobre como o Criador do universo salvou Noé e sua família do dilúvio. Ele deve ter falado a respeito do seu próprio chamado, repetindo a promessa do Criador de torná-lo o pai de uma grande nação. Mais adiante, seu filho e seu neto Isaque e Jacó devem ter continuado a tradição, adicionando suas próprias histórias. Quando seus descendentes foram forçados a se mudar por causa da fome para o Egito, onde mais tarde se tornariam escravos, eles tiveram ainda mais razões para se apegar à sua fé, para permanecerem firmes e poderem sobreviver. Os hebreus não eram o único povo a passar adiante as suas histórias oralmente. Várias narrativas babilônicas antigas têm alguma semelhança com as narrativas da Bíblia. Estou trazendo esse assunto, irmãos, não é dizendo que esta é a verdade, né? Eu, particularmente, nós aqui em casa, nós acreditamos na história de outra forma. É o que paira aí na teologia, né? Nas histórias contadas, é um material respeitado, né? Mas como Stephen, né, e o outro aqui, o Stephen Robert, os dois que fizeram esse compêndio, assim como eles, aparece aí para vocês, esse aqui é o compêndio, assim como eles utilizaram de um material, nós percebemos que a locução feita por eles, através da escrita aqui, né, é feita a partir de textos separados do próprio interesse deles. Provisionando para o leitor a ideia de que não havia nada escrito antes do que Moisés escreveu. E os livros que circulam, né, eu poderia até dizer, né, se esses são apócrifos, é lógico que alguns saem dos termos, né, a gente precisa de analisar tudo com muita cautela, mas se aqueles são considerados apócrifos, nós temos outros também que podem ser considerados apócrifos, por causa da exatidão, né? Eles dizem que não são livros verdadeiros. Mas a Sociedade Bíblica, esse material que foi produzido antes do achado de Qumran. Então, eu não consigo, ainda não pesquisei se houve novos acordos feitos, né? Eu não sei quanto que vence o prazo deles agora, centenário de acordos para correção e ajustes, mas como nós mencionamos na live passada, existem dissonância dentro da escrita que era utilizada até então como a fonte mais antiga dos pergaminhos encontrados, né? E nós temos as mais antigas hoje, as do Mar Morto, que no livro de Isaías, por exemplo, nós mencionamos na live passada, gera uma diferença em algumas apresentações ali colocadas. Então, eles colocam aqui que a história era mencionada assim. Mas quando nós vamos ler alguns livros apócrifos, como por exemplo, considerados apócrifos, como o livro de Jubileus e o livro de Enoque, você percebe ali que Enoque é considerado o primeiro escriba. E eu, dentro dessa leitura, eu considero que Abraão teve contato com essa estrutura escrita, né? Com essa situação colocada, né? É mencionado lá que ele, de certa forma, fez uma pesquisa ampla nos livros do pai dele, né? O pai dele era um artesão. Enfim, então,
hoje a preocupação é menor por parte da Igreja Católica Apostólica Romana, porque a reforma que fora feita por parte do protestantismo já foi uma reforma feita dentro do que sobrou de um contexto de heresias, né? Então deu uma melhora, foi feita uma melhora, mas há muito a ser melhorado ainda, né? Eu vou abrir aqui para o comentário dos irmãos, para que os irmãos tenham, vou interromper aqui para os irmãos poderem comentar também. Hoje nós temos o irmão Newton e a irmã Maria Bethânia. Irmão Newton, gostaria de fazer algum comentário, fazer alguma pergunta? Com relação à instrução, né, do catolicismo, né, em detrimento a se ter ou não ter uma escritura dentro de casa, né, uma Bíblia, né? Uhum. Assim, eu sei que quando eu era pequeno eu cheguei nas igrejas e o padre falava em latim. Uhum. Outros amigos meus de mais idade, inclusive, né, até vieram lá de Minas Gerais, eles falavam que os padres só fazia o culto lá da missa lá em latim. Uhum. Ninguém entendia nada, né? Acho que até era coroinha, acho que na época. Era E coroa. também ninguém podia ter escritura, a Bíblia dentro de casa, porque eles alegavam que o cristão que tava lendo a Bíblia ficava louco. É. Essa era A filosofia. o argumento, né, que eles transmitiam para os fiéis para não ter a Problema. Bíblia, porque a Bíblia trazia doença para a pessoa, né? A pessoa ficava louca. Ou seja, a pessoa não podia contestar, não podia E, argumentar a e até respeito, né? Não hoje, podia ter opinião, não podia falar nada, né? Não podia até hoje eles questionar. usam esse argumento Esses aí. termos, né? Esses termos, na verdade, não os líderes da igreja, mas pessoas antigas, como meu pai, por exemplo, meus avós, eles ainda têm esse costume de falar que a gente não pode ficar lendo muito a Bíblia, senão a gente fica louco. E isso vai passando de geração em geração. Igual eu ouvi isso, né? Na minha geração, eu ouvi isso. Se eu colocasse isso como uma regra na minha vida, eu ia passar isso para os meus filhos, e os meus filhos depois iriam passar, né, para os filhos deles. Então você vê, uma coisa, né, leva a outra, vai puxando, né, e vai indo, vai passando, e a Cria pessoa vai um ficando. estigma, cria uma superstição, vamos dizer assim, né? Uma Isso. Isso. superstição, né? É isso mesmo. De que se você tiver muito contato, né, com determinado assunto, você acaba contraindo, né, uma peixe para você, né? Isso. Seja bem-vinda, irmã Maria. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, irmã. Pode continuar, irmão Newton. Sei. E aí na minha época, né, eles já davam uns panfletinhos para você ler lá, umas passagens, uns trechos, que aí o padre acabava comentando sobre aquele tema, né, sobre aquele assunto, mas você não entendia absolutamente nada sobre aquilo, né? Nem mesmo se você pegasse a Bíblia e ficasse lendo, eu não ia entender nada, né? Porque Uhum. aquele assunto era muito... Era como se você... Aparentemente já era de propósito, né, irmão? como se você estivesse pensando um mosquito no mato e olhando no microscópio, vamos dizer assim, né? Você não ia saber nada, né? Você não ia conseguir entender o que estava acontecendo. Eu lembro, na minha época tinha esses panfletos que eles davam. Isso. Eu cheguei a pegar essa época aí dos panfletos aí. Panfletinho. É. É isso mesmo, irmão Newton. Mais algum comentário, irmão? Assim, você comentou a respeito sobre morte, né? Sobre o extermínio de indígena, é isso? A Walter Waite, na verdade, é uma situação que ele tirou de uma enciclopédia, se eu não me engano é da Britânica. Aqui está mais amplo o assunto, de que alguns indígenas eram considerados assim, foram mortos também por adorarem no sábado, né, no Shabá. Uhum.
O que eu, assim, o que eu tenho pesquisado sobre esse assunto é que parece que o índio não sofre assim dos mesmos males que os brancos, vamos dizer, né? Que os civilizados. Nem Sim, gripe, nem qualquer outro tipo de doença que. Mas eu sei que os brancos levaram a varíola, né, para eles, né? sim. Há Isso é o muito, que falam. muitas doenças, né, irmão? Mas se você for colocar um pouco de lente nisso aí, eu acho que não é bem assim, né? Parece que eles já faziam experimentos já com para curar doenças do branco, né? Vamos dizer, né? Uhum. Sim. E eles usavam todo tipo de pesquisa, né? Ou seja, não dá nem para falar, sabe? O pessoal fala que eles eram os macacos, né? Não Que, dá nem que, para que falar, são Rogério, utilizados hoje, né, irmão? mas é de arrepiar, né? É de É, arrepiar, né? Que Porque horror. e faziam bebê, né? Essas coisas e aí realmente eles ficavam doentes, né? Porque e aí houve mesmo uma contaminação. Até parece que até roupa, né? Se você pegar a roupa de uma pessoa que tem varíola e passar, pegar aquela roupa e passar para outra pessoa, ela pega, né? Ela se contamina, né? eles precisavam de uma cobaia, né? E será que o que a gente está vendo hoje também não tá, Sendo parecido, né, irmão? não é repetitivo, parece? Isso era feito por aquela linhagem que tem dentro da religião católica, né? Os jesuítas, né? O Sim. jesuíta. Eles trouxeram várias linhas de conceitos, né? Em sua maioria, a doutrinação hoje de todas as filosofias que são de berço grego, algumas delas são trazidas por eles também, né? A diplomacia, né? O estudo com certificado, né? Das escolas jesuítas. Irmãos, Ou é o irmão João que está como Maria. é isso mesmo. Feliz sábado, Tava irmão. aguardando um espaçozinho para poder dar o Shabbat Shalom para vocês. Shabbat Shalom, Shabbat irmão. shalom. Eu falei, olha, quem será que é a Maria que entrou? Não é a Maria, é o João. É o João, é. Seja bem-vindo, meu irmão. Seja Mas a bem-vindo. Maria tá aqui do lado também. Tá, a irmã Maria tá aí. Que benção, irmão. Que bom. Shalom, irmão. Shabbat Shabbat Shalom. shalom. Então, vocês estavam falando sobre essa questão dos gregos, né? Essa influência grega, né? Helenística no meio. Eu estava estudando justamente hoje o livro de Segundo Macabeus e fala muito sobre essa questão de como esse movimento grego entrou a princípio no movimento do povo hebreu, né? Sim, Com Jazão, com aqueles sacerdotes todos que já haviam se confundido com esse paganismo grego, né? É muito interessante quanto de coisa que nós absorvemos que vem do pensamento grego e romano, claro, né? é isso mesmo, irmão. É verdade. É a grande realidade, né? É verdade. Aí quando a gente vai para, se eu não me engano, Jeremias 16, né? Se eu não me engano, é Jeremias. Fala sobre a grande prostituta, né? E a gente pensa, assim, pelo menos ali a gente vê que Jerusalém, Israel, está sendo a grande prostituta porque Deus se a prostituir com várias espécies de idolatria, com vários povos que influenciaram sua vida e tradição, né? Cultura. É que a gente estava comentando na live passada. Quando você pega um termo como referência de verdade e você apresenta como quesito de doutrina dentro da casa, dentro de uma família, dentro de uma sociedade, ele vai estabelecer um padrão, né? E tudo aquilo que vem fora desse padrão passa a não ser aceito. A mente não está acostumada a ouvir aquilo. Então, o padrão implantado no mundo é basicamente grego.
né? O padrão implantado é grego. É absurdo a gente perceber, né, que o que existe hoje dentro da literatura escolar, né, dentro da literatura considerada sagrada, os padrões, né, estabelecidos lá pelos patrícios e copiados pelos romanos e introduzidos a partir dessa... Nós estávamos lendo aqui há pouco, irmão, antes de você entrar, aquelas duas fotos que eu acabei colocando lá no grupo, né, dos termos utilizados pelo clero, né, imposto pelo clero. Então, é uma realidade vigente, né? Nós aqui, por exemplo, acreditamos que as profecias basicamente estão cumpridas, porém, você tem um espelho, porque a sociedade ela convive em padrões ideológicos gregos, romanos, em contraste com pouquíssimas verdades que ainda encontramos hoje à disposição dentro do contexto chamado de sagrado, né? Então, infelizmente, esse contraste ainda existe e vai existir até que tudo seja organizado, porque ainda a mesma sociedade está presente, né? Nós não convivemos com os gregos, mas, né, eu não tenho um vizinho grego ali, mas eu tenho um vizinho, né, com costumes gregos, costumes romanos, né? Nós temos amigos com costumes gregos e romanos, nós temos costumes gregos e romanos, infelizmente, e o contraste da escritura fica aí à tona, né? Tá, nós vamos seguir aqui então, e já já a gente abre de novo para comentários. Vou compartilhar com os irmãos a tela, lembrando que, deixa eu abrir aqui, apresentar agora. Nós paramos aqui na parte do início da enciclopédia, lembrando que há uma confusão aqui, né? De um lado, nós lemos alguns documentos do clero aqui dizendo que não era para as famílias terem a escritura em casa, na sua língua materna, né? Ou seja, a Roma vai entregar agora uma escritura em latim para a liturgia, né, da igreja, e como o irmão estava comentando que era só feito a missa nesses termos, né, latinos, o padre fazia, né, o bispo, ou seja, o responsável pela cerimônia, e agora nós encontramos uma referência da sociedade bíblica dizendo que a princípio, anteriormente, fora feito, né, a informação foi levada de boca em boca, né, apesar que eu mencionei que eu discordo, e no momento atual, ali mencionado, Moisés começa a escrever, né, a pedido do Criador, esses termos. Daí, assim, fica uma confusão, porque dá a impressão que a Escritura diz que o Criador queria que o povo dele soubesse, fora escrito, era para ser repetido ao sentar-se, ao levantar, era para ser colocado nos umbrais da porta, e um poder político religioso que assume, né, o império a nível mundial, ele agora proíbe. Então há uma confusão aí. Mas aqui ainda, nós encontramos, a Mariane vai seguir aqui com a leitura, mais um pedacinho. Você parou numa parte aqui, ó. Não, aqui, não, perdão. Aqui. Você parou aqui, isso, uma. Uma das histórias mais tarde transformada em poema, a Enuma Elish, conta a história da criação do céu e da terra, mas também conta sobre uma multidão de deuses que lutavam entre si e que foram finalmente dominados e governados por Marduk, o deus principal da Babilônia. Por outro lado, o relato da criação dos hebreus afirma que o único Deus verdadeiro criou todas as coisas e mantém toda a criação sob o seu domínio. Essa visão de Deus faz com que os hebreus sejam um povo único no mundo antigo. Contar histórias, portanto, não era apenas para diversão,
Na verdade, era uma forma de preservar a cultura do povo, de fazer com que soubesse que eles eram como eram diferentes dos seus vizinhos. As histórias serviam para lembrar os hebreus que os tornavam especiais. Conforme o tempo foi passando, contar histórias deixou de ser uma prática familiar e passou para grupos maiores. Contadores de histórias profissionais se tornaram comuns. Muitos desses contadores recitavam seus textos em reuniões na comunidade ou para celebrar datas especiais. Ao contar as suas histórias, eles talvez as embelezassem para estimular o interesse da sua audiência, mas não ousavam distanciar-se do ponto principal, nem alterar qualquer verdade essencial. Se eles tentassem fazer isso, seus ouvintes os condenariam, porque todos conheciam essas recitações suficientemente para serem familiarizados com elas, e não tolerariam nenhum desvio significativo delas. Eram a fé e a cultura deles que estavam sendo transmitidas nessas histórias. A tradição oral, como é chamada atualmente, essa antiga prática de contar histórias, continuou depois que os hebreus foram libertados da escravidão do Egito e posteriormente quando mudaram para a terra que Deus havia prometido para eles. Histórias de Moisés e do Êxodo, a conquista de Canaã e feitos heróicos na época dos juízes foram adicionados ao repertório. Apesar de a escrita estar se espalhando, apenas algumas poucas partes de textos bíblicos foram escritas nesta época. Na verdade, muitos estudiosos dizem que nenhum dos livros da Bíblia estava escrito em sua forma final, até no mínimo a época do rei Davi. E mesmo séculos depois que o último dos livros da Bíblia havia sido escrito, as pessoas continuavam transmitindo oralmente as suas histórias, leis, princípios e ensinamentos de todos os tipos. Vão anotando, irmão, se tiver algum comentário, vai anotando aí, aí alguma pergunta, que assim que a gente abrir para comentários dos irmãos, vocês poderão comentar ou fazer a pergunta. Interessante essa última parte aqui. A enciclopédia em si, ela traz pontos positivos, né? Mostra algumas realidades, algumas coisas a gente pode até contestar em termos, né, de que havia somente essa tradição oral, né? Posteriormente, nós encontramos aqui na próxima parte a escrita primitiva. Então, a enciclopédia aqui, ela traz gravuras de escritas utilizadas na época, né? A Mariane vai iniciar aqui a leitura para a gente. Enquanto os hebreus passavam a sua cultura adiante de boca em boca, os primeiros sistemas de escrita do mundo estavam entrando em uso. Na Mesopotâmia, atual Iraque, onde Abraão recebeu o chamado do Senhor, um tipo de escrita chamada de cuneiforme estava sendo usada. No Egito, onde os descendentes de Jacó trabalhavam como escravos, estavam em uso os hieróglifos. A escrita cuneiforme. Só um minutinho. Então, irmãos, a orientação que é apresentada em termos teológicos hoje é essa, né? De que até então as sociedades, digamos, desenvolvidas, né? Impérios desenvolvidos, eles conseguiam transmitir as suas informações através da escrita. É lógico que nós não temos condições, como arqueólogos ou historiadores, de dizer assim, olha, eu peguei um fragmento lá do Mar Morto, eu tenho aqui em minhas mãos, né? Eu até digo para a Mariane, um dia eu quero ter a possibilidade de visitar o museu lá em Israel, lá em Jerusalém, um museu que está sendo colocado parte desses fragmentos. Porque uma coisa é nós termos esses termos como referência, outra coisa é nós pegarmos na mão e vermos literalmente. Porque a história, até o presente, até quando essa enciclopédia for escrita, né, ela for escrita, acredito eu, na última parte do concílio, do acordo da Sociedade Bíblica do Brasil, e a mundial segue também, a do Brasil segue a mundial. Então, até o presente momento, os pergaminhos do Mar Morto não havia sido feitos os ajustes, as observações que nós já temos hoje. Mas os livros considerados apócrifos comentam o contrário. Dizem, por exemplo,
que colocam Enoque aparentemente como o primeiro escriba, correto? E então ele é mencionado antes dessas supostas civilizações aqui observadas na enciclopédia. Mariane vai continuar aqui, a gente já vai abrir para comentários e perguntas. Aqui tem um comentário falando que a palavra cuneiforme tem origem da palavra latina cuneus, que significa cunha, referindo-se à forma dos sinais usados na escrita cuneiforme. Então, vamos falar sobre ela. O primeiro desses sistemas de escrita foi provavelmente uma forma primitiva de cuneiforme que surgiu na Mesopotâmia em torno de 3200 a.C. Cuneiforme é um sistema de escrita em que os símbolos, conhecidos como sinais, são cortados em tabuletas de argila úmida e depois deixados para secar ou assados em um forno. Os sinais eram gravados na argila com um tipo de vareta ou com ponta de forma de cunha. Os primeiros sinais eram pictogramas simples que lembravam vagamente os objetos que representavam, mas com o passar do tempo os sinais se tornaram cada vez mais estilizados. No século VIII a.C., eles já eram feitos de uma variada configuração de cunhas e linhas. As próprias tabuletas variavam em forma e espessura e avançavam de 2 a 30 centímetros de comprimento, de largura. Lê esse quadrinho aqui embaixo. Isso. Aí embaixo nós temos um quadrinho, irmãos, eu acredito que dá para vocês enxergarem bem. No canto esquerdo, vocês vão encontrar aí algumas referências sobre essa área da escrita cuneiforme. A primeira figura aqui tá escrito K, que significa boca. Ela é uma escrita Uruk arcaico, 3000 a.C. E aí vem a sequência Lagash pré-Zargônico, 2400 a.C. E a mais nova aí seria Anel Assírio, que é 700 a.C. Essas são referências que a enciclopédia oferece para nós termos uma ideia dos povos que utilizavam, né, a pedra, madeira, para fazerem guardarem, né, registros, né, são encontrados ainda hoje nesses termos. Na próxima parte, depois que a gente abrir para o comentário, nós vamos encontrar a escrita hebraica, mas hoje mencionada aqui por essa enciclopédia, a escrita quadrática. Por exemplo, porém, dentro desse contexto aqui, de uma forma geral, nós vamos perceber... Filho, você está atrapalhando. Nós vamos perceber que esse contexto todo, apresentado por enciclopédias, você consegue ampliar o conhecimento ao fazer pesquisas sem direcionamento teológico, sacerdotal ou de algum cunho religioso, né? Mais aberto, mais amplo, mais limpo. Embora nós observamos hoje em dia que a escritura, quando nós pegamos, por exemplo, a Bíblia na mão, aquilo que nos vem à mente é que o que nós estamos utilizando é literalmente a palavra de Deus, como nós mencionamos no estudo anterior, na live anterior. As pessoas pegam a escritura na mão com essa informação, com essa formação de mente, né, já ali gravada. E nós sabemos, nós observamos nos estudos anteriores, que existem alguns livros da Bíblia que eles foram completados. A grande maioria possui somente fragmentos. Então os escribas, os tradutores, no seu ofício, completaram inclusive alguns livros do que chamamos hoje de Novo Testamento. E isso mostra o quão nós estamos distante de um texto mais puro, né? Mais verdadeiro. Embora, acredito eu, que exista imensas verdades, né? Como eu disse na live passada, o quebra-cabeça é grande ainda para ser montado, mas não existe hoje alguém que possua uma verdade absoluta, porque o que chegou a nós
já são traduções de textos que já foram acrescentados, né? Por melhor que seja, eu tenho uma coleção aqui da Sociedade Bíblica do Brasil, de tudo que eu já vi, eu gosto, eu considero uma tradução hebraico, né? Português, eu gosto demais. E eu gosto dessa tradução porque possui termos mais objetivos dentro do contexto do que a gente entende que seria algo para melhora, né, de compreensão. Mas é isso. Vou abrir agora para comentários, vou interromper aqui a apresentação e vou abrir aqui. Nós temos, vai terminar em 10 minutos, eu abro de novo depois. Na fila aqui para comentários, nós temos primeiro o irmão João, depois comenta o irmão Newton e depois a irmã Maria Bethânia. Irmão João, algum comentário, alguma pergunta? Não, irmão, eu vou aguardar um pouco mais e começar a entender mais ou menos o fio da meada para eu poder fazer o meu comentário. Tá certo. Irmão Newton. Então, assim, o que eu observo, né? Estava até comentando hoje com a minha esposa a respeito da transmissão oral, né? Da palavra. Por mais que você tenha uma memória excepcional, é difícil você pega como exemplo, você lê um livro, né? Um livro qualquer, um romance, uma ficção, e depois você vai fazer um resumo daquilo, né? Mal e mal esse resumo fica meio que espelhado à história, né? Imagine você transmitir palavra por palavra. Por mais que você seja um estudioso, né? E guarde isso lá na sua mente, mas precisa ter muita força, né? Muito entendimento para fazer a transmissão oral, e quem vai receber a transmissão oral tem que estar no mesmo nível daquele que está transmitindo. Verdade. Pai para o filho, pode repetir 1000 vezes, mas sempre algo vai ficar para trás, né? Vai ficar quebrar, vamos dizer assim, né? E eu creio que a palavra do Criador não pode ser quebrada, né? Ela não tem por que fazê-lo, né? Então ela foi escrita, ela foi transmitida e foi falada, né, oralmente, mas ela foi feita também para quem pudesse transmitir a palavra, ler a palavra e fazer a mesma coisa, né? Eu não creio que a palavra foi só oral, via oral, não faz sentido. Também acredito que não, irmão. É a mesma linha de pensamento. Antes de Moisés escrever, tem que ter escrito. Não, é impossível não ter, né? Enoque é considerado o primeiro escriba, e a gente tem essa referência aí, né? Dentro do contexto. Hoje a ciência já mostra que 60% do meu caráter é formado a partir daquilo que eu ouço. Eu até tenho trabalhado isso com os meus alunos na escola, para eles entenderem a decadência da música hoje no mundo, né? E a gente vai observando que os teatros, as apresentações, que são de cunho inclusive grego, já existia antes inclusive dos gregos, e as famílias eram entretidas com instrumentos que trabalhavam mais a parte do cérebro reservada para desenvolvimento de prazeres físicos do que o desenvolvimento da mente. Então a mente, naturalmente, a partir do que tudo que se propunha na época, era pouco desenvolvida, estava atrofiada, né? E a linguagem era apresentada realmente por eles de uma forma para que a pessoa se tornasse receptiva daquilo que ela conhecia e não iria receber aquilo que não conhecia. E eu também concordo, né? Eu passo uma informação para os meus filhos, para a minha família, de repente eu esqueço de alguns detalhes e outra pessoa consegue passar detalhes melhores, né? Isso é uma realidade.
Então é isso. Maria Bethânia, tá acabando o tempinho aqui, eu vou abrir de novo. Irmã? Oi. Alguma pergunta, irmã? Algum comentário? Não, tenho não. Então vamos lá. Nós vamos dar sequência aqui. Mas não vai Nós desligar? temos ainda 5 minutos. A Mariane faz mais um pouquinho aqui da leitura. Aonde? Na verdade, eu já vou desligar, irmãos, e vou abrir de novo. E já Irmão. mando o link, porque senão eu não consigo depois completar. Alguma coisa? O irmão João ia dizer alguma coisa, irmão? Irmão Rogério, na fala do irmão Newton aqui, a gente percebe também uma coisa interessante, né? Essa questão da tradição oral. Nós ouvimos muito falar da tradição oral, dada pelos israelitas, vindas principalmente do judaísmo ortodoxo, né? Eles contemplam muito essa questão da tradição oral dentro dos seus sábios, né? Os vários sábios que escreveram e trouxeram dos seus antepassados. Só que a gente percebe em alguns escritos da Brit Hadashah, por exemplo, uma tradição que aos 12 anos a criança ela faz a sua apresentação no templo, né, como aconteceu com Mashiach, e isso é uma tradição passada de pai para filho. Então a criança ela está preparada, ela torna-se adulta nesse momento em que ela é apresentada, né? Então ela já conhece as escrituras, digamos assim, de qual salteado, né? Passada por tradição. O que é diferente na nossa tradição ocidental, né? E a gente não instrui os nossos filhos de maneira exemplar desde o nosso nascimento, e a gente não absorve muito dessa tradição. Eu estava olhando aqui no livro, por exemplo, de Macabeus, que Matatias diz assim em voz alta, né? Ainda que todas as nações que se encontram na esfera do domínio do rei lhe obedeçam, abandonando cada um o culto dos seus antepassados e conformando-se às ordens reais, eu, meus filhos e meus irmãos, continuaremos a seguir a aliança dos nossos pais, e o Eterno nos livre de abandonar a lei e as tradições. Então, nós aprendemos, ou melhor, os hebreus aprenderam muito de suas tradições, de suas leis, que foi passadas de maneira oral pelos seus pais, mas é claro e óbvio que tinha muita coisa escrita, não somente oral, né? Porque para passar de maneira oral tinha que haver algo escrito. Sim. Para que servisse de prova, né? Documento, né? Documento, justamente, documento. E a gente percebe, por exemplo, no livro de Enoque, o quanto que nós fomos cerceados desse direito de encontrar a verdade, né? Não tem lógica, né, irmão? Imagina, como é que o Criador ia falar para Moisés dar a ordem para o povo, para eles escreverem nos umbrais das portas, se eles não sabiam escrever? Perfeitamente, justo. Né? Correto. Como é que era para colocar? Não tem lógica. Então, tem uma leva aí hoje, né, desabonando, criticando, dizendo que, eu sei, a gente sabe que muito do que tem escrito hoje é a partir de fragmentos, a gente sabe, isso aí não é novidade, mas você vê um tradicionalismo ali puro, inconformidade dentro dos livros, que não dá para um homem inventar aquilo, né? A gente vê uma santidade ali na exposição, e aí a gente encontra, a gente está usando a enciclopédia aqui, né? Vocês estão comentando aí, e é a realidade, né? Infelizmente, hoje as pessoas pegam padrões de termos utilizados e tomam aquilo como pura verdade e fecham os olhos. Não, se falaram que não tinha escrita, não tinha. Mas como que não tinha escrita? Fala para o povo escrever nos umbrais. Como é que ia escrever? Será que Moisés fez uma escolinha e começou a dar aula para eles? Não, a escritura não fala isso, não é mencionado em momento algum. Mariane vai fazer a leitura agora da escrita hebraica, os termos colocados aqui pela enciclopédia, para a gente fazer o comentário sobre ele também.
Por causa do grande número de símbolos usado na escrita primitiva, os escribas geralmente eram os únicos que conseguiam ler e escrever antes da invenção do alfabeto, no final da Idade do Bronze, 1525 a 1200 a.C. Dos alfabetos antigos, os mais significativos foram desenvolvidos em Canaã. Pode seguir. Apesar de o mais antigo alfabeto conhecido ter sido criado antes que os fenícios chegassem a Canaã, cerca de 1200 a.C., foram os fenícios que produziram o conjunto mais extenso de textos usando um alfabeto. Esses textos datam de cerca de 1050 a aproximadamente 850 a.C. Consequentemente, o sistema de escrita desenvolvido na antiga Canaã é geralmente chamado de alfabeto fenício. O alfabeto hebraico é seu descendente direto. Assim que os hebreus se estabeleceram em sua nova terra, depois de 40 anos no deserto, eles desenvolveram o seu sistema próprio de escrita, adaptando o alfabeto fenício para a sua própria língua. Isso provavelmente não tenha sido difícil, porque o hebraico, assim como o fenício e o ugarítico, é uma língua cananeia que, junto com o aramaico, forma um grupo de línguas conhecido como o semítico ocidental. O alfabeto hebraico consiste em 22 letras. Todas são consoantes, porque somente as consoantes são escritas em hebraico. A maior parte das palavras do hebraico antigo tem sua raiz formada por 3 consoantes. Os leitores tinham de completar os sons das vogais para formar a palavra intencionada, conforme sugerido pelo contexto. Por exemplo, se o português fosse escrito dessa maneira, sem vogais, uma palavra escrita como DSCR cedilha poderia ser lido como descrição ou discrição. Entretanto, o contexto provavelmente alertasse o leitor para a escolha correta. Podemos fazer a descrição de um lugar, mas em alguns lugares temos de agir com discrição. Além disso, o hebraico é escrito da direita para a esquerda. Dessa forma, as palavras, no exemplo aqui, descrição e discrição, seriam escritas de trás para frente em hebraico, como DSCR cedilha, lendo da direita para a esquerda. Posso prosseguir? Sim. Mantendo a língua constante. Todos os livros do Antigo Testamento foram escritos em hebraico, com exceção de alguns poucos capítulos e versículos. Mas apesar de esses livros terem sido escritos no período de aproximadamente 1000 anos e terem incorporado textos muito mais antigos da tradição oral, a diferença entre os textos mais antigos e os mais novos é muito pequena. Isso é surpreendentemente porque a maioria das línguas muda constantemente. Por exemplo, os primeiros textos escritos em língua portuguesa são difíceis de serem entendidos por alguém que não tem um treinamento especial. A carta de Pero Vaz de Caminha ou os sermões do Padre Vieira estão bem longe do português falado no Brasil atualmente. Mas isso não ocorre no Antigo Testamento. A razão para a constância da escrita em hebraico pode ser de que os textos da Escritura eram tão respeitados que tinham um profundo efeito na própria língua, mantendo-se constante. Pode, entretanto, haver ainda outras razões para esta constância. Algumas das passagens mais antigas podem ter sido atualizadas de alguma forma quando os escritores ou editores do 10º ao 6º séculos a.C. deram forma à versão oficial das histórias que foram transmitidas oralmente durante muito tempo. Por exemplo, sabemos que os nomes antigos de alguns lugares que seriam desconhecidos para a maioria dos leitores na época em que o texto foi escrito foram substituídos por nomes mais atuais. Em Gênesis capítulo 14, verso 14, lemos que Abraão foi até Dan, mas Dan não existia na época de Abraão. O território em questão recebeu o nome de Dan por causa de um dos netos de Abraão, somente alguns séculos depois. O autor ou editor dessa passagem de Gênesis deve ter colocado Dan em lugar do nome antigo, Lessem, que era o nome conhecido por Abraão, mas totalmente desconhecido para a maioria dos leitores tempos depois. Em outras passagens, tanto o nome antigo como o novo aparecem juntos. Por exemplo, Sara viveu 127 anos. Ela morreu na cidade de Hebron, também chamada Kiriat Arba, na terra de Canaã. Gênesis capítulo 23, de 1 a 2.
Outra razão possível para essa inusitada constância na língua hebraica é que depois de algum tempo ela deixou de ser uma língua viva no sentido escrito. Do quinto século a.C. em diante, os israelitas começaram a falar aramaico, a língua dos seus conquistadores persas. Com o passar do tempo, o hebraico passou a ser usado somente para adoração e na escritura sagrada. Por causa disso, a língua ficou menos sujeita a sofrer alterações do que uma língua que é utilizada para as conversas e as negociações do dia a dia. Entretanto, mesmo depois que o hebraico deixou de ser usado na vida diária, ele continuou a ser muito respeitado como a língua dos textos sagrados, e a escritura continuou a ser preservada na antiga língua. Apesar de muitos outros textos não bíblicos terem sido escritos em hebraico nos tempos antigos, nenhum desses escritos sobreviveu até hoje, a não ser algumas inscrições em monumentos, paredes e moedas antigas. O único texto antigo escrito em hebraico que permanece até hoje é do Antigo Testamento. Pois é. Irmãos, eu fico admirado, né, quando a gente começa a pesquisar a respeito dessa situação. A gente vai um pouquinho longe, a gente encontra os cananeus, né, que, bem mencionado aqui pelo texto, eles tinham um conhecimento da escrita fenícia, é isso mesmo, né? Não falei besteira aqui não, né? Eles então começam a incorporar, a linguagem, né, utilizada. E o texto aqui ele entra em contradição. Ora, se os cananeus desenvolvem o aramaico, como alguns historiadores apresentam a situação em si assim, né? Inclusive nas suas traduções eles começam a introduzir o nome dos seus deuses, né? Adonis, Adonai, Elohim, né? Dentro das suas traduções, né? Nós sabemos, eu já até mostrei, não sei se é no vídeo 1 ou no 2 dessa sequência que nós estamos fazendo, as traduções a partir deles, né? A partir dos cananeus, introduzindo o tradicionalismo hebreu dentro dos costumes deles, mas providenciando uma mudança nos nomes. Então nós temos aqui dentro do contexto uma apresentação feita de que o hebreu ele faz uma adaptação a uma escrita a partir do fenício. Eu particularmente também não acredito nisso, justamente porque nós encontramos Moisés escrevendo. Alguém vai dizer assim, mas Moisés ele escreveu numa linguagem em que ele aprendeu dentro da escola lá do Egito, né? Moisés era letrado, digamos assim, né? Ele foi criado dentro dos conceitos de principado da época, a partir do faraó, né? da filha do faraó. Alguém vai dizer assim, então o povo, tá, tudo bem, passou 400 anos, o povo aprendeu a entender, né? a observar a forma egípcia, cuneiforme ou simbólica de escrita. Tá, tudo bem. Existem várias situações a serem observadas, mas eu ainda acredito que o povo manteve a sua tradição, a sua escrita tradicional, e piamente eu creio que essa escrita tenha vindo, né, embora nós não encontramos isso na literatura, mas tenha vindo ali de Enoque, né, o escriba. Nós vamos abrir já para comentários. A Mariane vai fazer uma leitura dessa próxima parte aqui, onde Moisés apresenta a lei, e a gente em seguida já abre para fazer o comentário. Mariane, Moisés apresenta a lei. Moisés deu ao seu povo centenas de leis preservadas nos primeiros 5 livros da Bíblia. Ele contou-lhes que havia recebido essas leis diretamente de Deus e os israelitas tinham bons motivos para não duvidarem disso. Tá, só um momento. Então, a literatura aqui, olha só como que a literatura entra em contradição. Moisés apresenta uma lei contida nos 5 primeiros livros da Bíblia.
Ou seja, a lei não está propriamente ali em Êxodo 20. A própria literatura está me dando essa informação. E nós que já estamos familiarizados com a ideia e com a pesquisa dentro da literatura, nós sabemos que a palavra Torá, né, ela é aplicada ao que eles escrevem como lei hoje, né, dito como lei, né, no contexto de uma forma geral, aos 5 primeiros livros da Bíblia. Mariane. Antes de Moisés apresentar ao povo as primeiras e mais antigas destas leis, os 10 mandamentos gravados em pedra, o Criador pessoalmente as entregou em um discurso diante de toda a nação. Estava amanhecendo e, conforme as instruções de Moisés, o povo havia se reunido ao pé do Monte Sinai para encontrar-se com Deus. Trovões e relâmpagos encheram o céu, enquanto uma nuvem densa baixava sobre o monte. O Criador apareceu como um fogo envolvido em uma névoa fumegante. O som muito forte de uma trombeta de chifre anunciou sua chegada, e a montanha estremeceu com um violento terremoto e o povo tremeu, aterrorizado. Nós sabemos que a história aqui, se você for verificar, você vai perceber que além dos 10 mandamentos mencionados, o Criador escreveu o restante, né? Existem outras leis mencionadas ali. O pessoal fala só sobre o decálogo, né, escrito na pedra, mas nós conseguimos ver isso dentro do contexto, independente da tradução que nós venhamos a usar. A Mariane vai partir aqui para a tradição judaica, ela vai fazer uma leitura aqui dessa parte. A tradição judaica afirma que muitas das leis e explicações que o Criador deu a Moisés não foram escritas, mas foram transmitidas de boca em boca. A lei oral, como foi conhecida, incluía leis suplementares e orientações que reforçavam a lei escrita. Por exemplo, a lei escrita ordenava que o sábado fosse honrado sem trabalho nesse dia. A lei oral definia o que significa não trabalhar. Conforme os tempos foram mudando, os líderes religiosos adaptaram e expandiram essas leis orais. Quando Roma destruiu o templo em 70 d.C., por exemplo, os judeus não podiam cumprir as leis que exigiam oferecimento de sacrifícios no templo. Então a lei oral foi expandida, ensinando as pessoas que elas podiam oferecer sacrifícios de oração e louvor. Nisso estavam seguindo a orientação de Oséias, capítulo 14, verso 2. Os nossos louvores serão o sacrifício que te oferecemos. Aproximadamente no ano de 200 d.C., a coleção de leis orais tinha se tornado tão extensa que os estudiosos judeus concluíram que era necessário escrevê-la. O resultado foi a Mishnah, a primeira coleção de tradições legais judaicas de autoridade e documento mais respeitado pelos judeus depois da Bíblia. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos em pedra. No livro de Êxodo diz pouco sobre a aparência dos 10 mandamentos, exceto que foram escritos dos dois lados de 2 placas de pedra. Êxodo capítulo 32, verso 15. Essas placas provavelmente não fossem tão grandes como as que parecem em pinturas e filmes, ou Moisés teria tido muito trabalho para carregá-las ao descer do Monte Sinai. Alguns pesquisadores da Bíblia sugerem que as 2 tábuas podem ter sido placas de pedra calcária, uma rocha relativamente leve e comum na região. Como uma espécie de argila, a pedra calcária pode ser quebrada em placas finas e planas. Muitas pessoas no Antigo Oriente Médio usavam pequenos pedaços de pedra calcária como nós usamos papel hoje, gravando palavras ou figuras com tinta ou fazendo inscrições. As placas de pedra contendo as leis mais fundamentais de Israel deveriam ser mantidas numa caixa de madeira coberta de ouro chamada de Arca da Aliança. Essa arca, que se tornou a maior relíquia sagrada de Israel, media cerca de 1,10 m de comprimento e 66 centímetros de largura e de altura. A arca, com os 10 mandamentos dentro dela, era guardada no lugar santíssimo, o lugar mais sagrado da tenda do tabernáculo e mais tarde do templo. Então, nós conhecemos essa história, né, aqui apresentada de uma forma diferente, né, dentro do contexto dos mandamentos escritos na tábua. Nós encontramos ali no livro de Êxodo mencionando que o Criador não escreveu só os 10, mas outros que ele menciona lá, né, e ainda ele diz, olha, estes que eu acabei de falar, como eu havia escrito na outra e tudo mais. Mas enfim, então hoje a teologia, né, o tradicionalismo faz uma apresentação e o judaísmo realmente faz uma abordagem diferente na ausência do santuário, do templo, para que onde seria feito as práticas de sacrifício
tão observada por eles, né? Nós sabemos o motivo de não existir mais, embora a forma com que é apresentada coloca o judeu como dando uma sequência para a tradição verdadeira, né? E uma pessoa, por exemplo, que não usaria essas práticas colocada como uma pessoa que não está usando a tradição de forma correta. Depois eu vou abrir agora para comentários, depois nós iremos finalizar com, eu separei aqui é muita coisa, gente, mas eu dei uma resumida aqui, eu separei aqui a última parte sobre as fontes do Pentateuco e a gente vai finalizar com ela depois, tá certo? Mas para finalizar aqui esse comentário, eu vou abrir agora para vocês comentarem a respeito das últimas partes aqui que nós vimos, né? Escrita hebraica e a lei apresentada por Moisés. Vamos ver aqui quem que está na frente no comentário. Seria o irmão João. Pode falar, irmão João, algum comentário, alguma pergunta? Sim, irmão. Uma questão interessante a ser observada em Gênesis 26:5, diz assim: porque Abraão me obedeceu, guardou meus preceitos, meus mandamentos, minhas regras e minhas leis. Se a lei e se a escrita, se eles não soubessem escrever e nem ler, como é que Abraão poderia ter guardado preceitos, mandamentos, estatutos e regras? Mesmo porque o pai dele era pagão, né, irmão? Perfeitamente, Ur dos Caldeus, né? Isso. Então, ou seja, a escrita já era presente tanto para Abraão, e ele já era conhecedor dessas leis, desses mandamentos, porque já haviam sido escritas. Então ele era guardador porque conhecia. E o Eterno o separou por ele ser realmente um servo e amigo do Eterno. Isso. E perfeito, né, irmão? Sua colocação tá de parabéns, justamente porque sai da tua parentela e da tua terra, né? Obviamente o pai dele não era um seguidor da lei, né? Perfeito. É verdade. Justamente. É isso mesmo. Pode falar, irmão, fica à vontade. Eu acho que esse comentário já foi o suficiente para mim. Tá certo. Irmão Newton? Sim, também estou de acordo também. Acho que é bem por aí. Isso mesmo. Vamos partir agora então para as fontes do Pentateuco para a gente finalizar. Mariane vai seguir aqui com a leitura, eu vou compartilhar a tela e a Mariane vai dar sequência aqui às fontes do Pentateuco. Apesar de muita coisa ter sido escrita na época do rei Davi e do seu filho Salomão, relatos a respeito da origem dos israelitas e de sua fé provavelmente ainda circulavam em forma oral durante o auge do reinado de Israel. Esses relatos seriam depois preservados de forma escrita nos primeiros 5 livros da Bíblia, conhecidos como Pentateuco, palavra grega para a obra em 5 volumes. Por muitos séculos permaneceu a ideia de que Moisés havia escrito o Pentateuco, e ele foi muitas vezes chamado de 5 livros de Moisés. Vários pesquisadores de hoje acreditam que o Pentateuco foi escrito muito tempo depois de Moisés, e que foi obra de muitos escritores. Mas essa ideia não é totalmente nova. Desde cedo houve suspeitas de que, apesar de Moisés ser certamente o Espírito que está por trás dos textos, não foi ele que escreveu pessoalmente os livros creditados a ele. Os problemas com a autoria de Moisés começaram cedo. Apesar de o Novo Testamento mencionar a lei de Moisés, ele não afirma que Moisés escreveu os 5 livros do Pentateuco. Logo cedo, entretanto, essa ideia começou a se firmar, mesmo parecendo claro que algumas partes do texto haviam sido escritas depois da época de Moisés. Aproximadamente em 400 d.C., Jerônimo, cuja tradução latina da Bíblia permanecia em uso por 1500 anos, manteve que Moisés teria sido o autor original do Pentateuco, mas que os livros não haviam chegado à sua forma final antes de 400 a.C. Na época de Esdras, o sacerdote que instituiu uma reforma religiosa entre os judeus que estavam retornando para Jerusalém depois do exílio na Babilônia. Em retorno no 7º século, dúvidas mais sérias surgiram sobre a autoria de Moisés. Uma objeção inicial era o livro de Deuteronômio,
conter um relato da morte de Moisés, e Moisés não poderia ter escrito tal relato de si mesmo. Comentaristas posteriores, inclusive Thomas Hobbes, um filósofo do século XVII, sugeriram que os 5 livros do Pentateuco realmente teriam sido escritos por Moisés, mas que escribas posteriormente teriam adicionado material ao texto, incluindo a descrição da morte de Moisés. Baruch Spinoza, um contemporâneo de Hobbes, estendeu que o Pentateuco havia sido compilado por Esdras a partir de materiais mais antigos, alguns dos quais teriam sido escritos por Moisés. Nos seus estudos a respeito do Pentateuco, Spinoza percebeu que ocorria a presença de 2 versões para uma mesma história. Algumas das mais óbvias estão em Gênesis. Há 2 relatos da criação, por exemplo. Em Gênesis capítulo 1, de 11 a 27, Deus cria primeiro as plantas, depois os animais, e então o homem e a mulher ao mesmo tempo. Em Gênesis capítulo 2, versos de 7 a 22, Deus cria primeiro o homem, depois as plantas, em seguida os animais, e então a mulher, e a partir de uma costela de um homem. A história do dilúvio é outro exemplo claro. Em Gênesis capítulo 7, verso 2 a 3, Noé leva para dentro da arca 7 casais de cada espécie de animal, ou ave considerada pura, e apenas um casal de cada espécie de animal impuro. Em Gênesis capítulo 6, de 19 a 20, e de 8 a 9, ele leva a bordo apenas um casal de cada espécie de animal ou ave, puro ou impuro. Essas repetições e outros elementos, como pequenas contradições de datas, nomes de lugares e outros detalhes, sugeriram que o Pentateuco não havia sido escrito por apenas um único autor, que seja ele Moisés ou outro. Nos 2 séculos seguintes, os pesquisadores examinaram os textos bíblicos, prestando bastante atenção nas repetições, e criaram numerosas teorias sobre a origem dos textos antigos. Conforme os estudiosos foram separando as linhas de narrativa indicadas pelas repetições e começaram a perceber que alguns relatos usavam o nome de Yahvé para Deus, enquanto outros usavam a palavra Elohim, e isso os levou a acreditar que pelo menos 2 tradições estavam entrelaçadas no Pentateuco. Outros pesquisadores foram além. Em 1878, o pesquisador alemão Julius Wellhausen estudou todas as teorias viáveis e propôs um esquema chamado de hipótese documentária, que ainda é amplamente usado hoje. Wellhausen concluiu que havia 4 fontes básicas e que ele chamou de J, E, P e D. A letra J representa Javé, a pronúncia do português para Yahweh. Javista. O nome geralmente usado para Deus nessa fonte. E representa Elohim, a palavra hebraica que significa Deus. Eloísta. P representa sacerdotal, da palavra alemã Priester, que significa sacerdote. Em inglês se usa priestly, Tradição sacerdotal. que significa sacerdotal. Porque esses escritos dão destaque aos sacerdotes e à adoração. Finalmente, D representa o livro de Deuteronômio, que seria a 4ª fonte. Deuteronômica. Isso. As fontes J, E, P e D teriam sido escritas como relatos separados em épocas diferentes, em lugares diferentes e por pessoas diferentes, como será discutido na página seguinte. As próprias fontes adicionaram a si fontes mais antigas, escritas e orais. Algumas dessas fontes primárias provavelmente retrocedam até Moisés, enquanto outras são ainda mais antigas. Foi apenas a partir da época do cativeiro babilônico, no 6º século a.C., que J, E, P e D devem ter sido reunidos para formar os livros do Pentateuco que hoje temos. Então, irmãos, essas tradições javista, eloísta, né, sacerdotal e deuteronômica, nós comentamos, acho que se eu não me engano, um pouco no primeiro vídeo e amplamente no segundo. Isso. Mas é a realidade das fontes que nós temos. Então, aquela ideia que nós temos na mente hoje, que a Bíblia que você tem em sua casa, né, a Bíblia que eu tenho aqui em casa, os 5 primeiros livros,
que elas estavam exatamente assim, foram feitas exatamente assim, e dadas por Moisés, não paira mais na minha mente aqui, né? Inclusive, independente de ter sido Esdras, que acrescentou depois, que escreveu depois, que ajustou depois, mas nós percebemos que realmente, a partir dessas divergências, nós que conhecemos também um pouco dos apócrifos, né? O livro de Enoque, o livro que supostamente eles mencionam ser de autoria também. Aliás, eles dizem que certamente é de autoria de Moisés, que seria o livro de Jubileus, e tem alguns detalhes também que nós podemos observar que, se é que foi Esdras que acrescentou os outros detalhes depois, tenha sido de observação dele. O livro de Jubileus comenta realmente que a Rava ela fora feita uma semana depois de Adam, né? Mas enfim, o que temos de fontes históricas, né? Realmente a enciclopédia aqui nesse ponto ela foi feliz nesses comentários. Existem outros detalhes, é óbvio, né? Daria para ir mais além nesses termos, uma vez que os fragmentos, né, que podem ter sido utilizados são variáveis, né? E como menciona aqui a enciclopédia, você vê um cunho cananeu ali, né, no Elohim, mencionado como um nome dado para o Criador. Mas é isso, né? Aqui está, eu vou abrir para comentário, depois a gente faz o fechamento aqui. Vou abrir para comentário dos irmãos. Nós temos aqui no início, agora apareceu o irmão Newton, e aí depois na fila está o irmão João. Irmão Newton, algum comentário, alguma pergunta? Não, por enquanto tá entendido. Tá entendido, irmão? É fácil de digerir, irmão? Tá. Então, né? Mas pelo menos agora a questão lá do javista, do eloísta e do sacerdotal deu para ficar mais melhor compreendido. Esclarecido. Isso, é isso mesmo. Irmão. Que bom. Bom. É que às vezes a Mariane fala assim, às vezes as pessoas não entendem a forma que a gente se expressa, e é natural, né? É porque naturalmente a pessoa que lê, ela já forma um conceito, e na hora de transmitir ela não consegue transmitir tudo, né? Isso é muito comum. O próprio irmão estava comentando sobre isso na tradição oral, né? Então a gente vai remexendo aí para que fique bem compreendido. Irmão João? Sim, irmão. Uma coisa é a gente ouvir e criar um conceito, né? Mas outra coisa é a gente ouvir e criar um preconceito. Né? Porque eu ouvi vocês mostrarem esse outro lado da história, para quem está com o sangue fervendo de doutrinas religiosas, cheio de servindo as suas religiões, né, afins aí, ela cria não um conceito, mas um preconceito. Sim. Ela vai te ouvir e vai dizer assim, esse camarada aí já começou a encher linguiça, está inventando história. Ficou doido. Mas na verdade é que a história que nos foi contada, há uma outra história por trás da verdadeira história, né? Por trás da história, quer dizer. Porque... Então, se a gente não tiver cuidado para poder ter paciência, analisar tentar entender como foi montado todo esse quebra-cabeça, a gente acaba se perdendo nos meios das religiões e acaba achando que está com a verdade, quando na verdade a gente pode estar seguindo a mentira ainda, né? É verdade, irmão. É real. É isso mesmo. Que é muito difícil, irmão. Imagina, né? São mais de 2 séculos de informação tendenciosa, né? No contexto sacerdotal, no contexto rabínico, no contexto teológico, e tudo do mesmo cunho, né? Tudo da mesma formação. Nós vamos perceber aqui dentro do contexto geral que seja na reforma feita
por Esdras ao retorno do exílio de Babilônia, né, seja incluída alguma coisa nessa reforma por parte dele, independente de ser ou não, mas houve outros escribas posteriores, né, houve outros tradutores posteriores. Então imagina, até chegar no nosso tempo hoje, precisa muito de uma experiência pessoal, né? Como que eu posso dizer assim? Joelho no chão, observação do que o Criador deixou como natural para observarmos e uma convivência, né, pessoal, um respeito com o Criador, para que pela fé ele vá nos mostrando, né, a verdadeira vontade dele, o verdadeiro desejo dele, para que nós sem dúvidas consigamos fazer o melhor em função dele, né? Porque realmente a gente percebe, né? Tem um pessoal aí que fica revoltado, né? Mas Deus é muito abusivo, né? Lá no passado matou tudo, mulher, criança, bicho, não sobra nada, não importa, né? Nós temos que ter um conhecimento amplo para observar isso. E o pessoal fica revoltado, né? Você encontra hoje estudiosos em papirologia, o pessoal aí tá com um canal que não tem mais os números, né, vão aumentando, o pessoal tá cheio de gente e o camarada lá fala, olha aqui a contradição, né? Olha o Novo Testamento, a contradição que tá. Eu recebi um vídeo há 15 dias atrás, a pessoa mandou um vídeo para mim de um papirologista, o cara muito capacitado realmente, né? E eu falei para Mariana, eu falei, se isso cai na mão de uma pessoa que não vasculhou sobre os fragmentos, a pessoa fecha tudo e abandona. Ela vai falar, não, o camarada que tem... Por quê? Porque ele apresenta realmente, né, os textos, né, e você encontra muitos, dá pra gente encontrar na internet os fragmentos, porém, dentro desse contexto, independente do que foi acrescentado, nós percebemos que a besta quando se levanta, o Império Romano quando se levanta, contrário a toda essa informação, se levanta furioso. Ou seja, tinha muita coisa boa ainda preservado, né? E o que havia de regra em toda essa observação é o que nós pretendemos apresentar posteriormente, que está dentro do contexto da adoração ao único Criador, né, que posteriormente você vai perceber que afunila para isso, e em relação ao Shabá, né? Esse como vamos dizer assim, é o ponto de referência de toda a discórdia ocasionada e causada dentro do contexto de adoração que o Criador quer que nós façamos. Então, aqui em casa, esse é a linha de raciocínio nossa. Eu tenho falado para ela, olha, tá aqui, né? A adoração ao Criador, né? Introduzir a Trindade, a adoração ao dia que ele separou para nós nos encontrarmos com ele. Então, o pessoal às vezes fala, mas já tem gente que às vezes entra em contato com a gente, mas irmão, você está perdendo tempo com esse marco aí. Não, eu preciso saber se esse é o Shabá semanal correto. Eu não posso ficar a crédito de historiador. E se um historiador lá errou por um dia? Não, eu tenho que ver no sol, passo a passo. Para isso eu tenho aqui uma curiosa que não perde uma foto no dia, né? A Mariana está aqui, isso aqui, eu falei para ela, eu tinha que ter te mandado para a faculdade para você estudar, e pelo menos, porque assim, se ela entra hoje para falar alguma coisa, né? Mas qual que é a sua... olha só os jesuítas aí, né? Mas qual que é a sua formação? Você tem diploma de quê? Né? Então é diferente, né? O sistema exige, né? Uma formação, alguma coisa tem que ter. Mas a realidade é essa, né? É o cunho de tudo, né? Onde tá certo? É esse o Shabá, né? É esse o Criador, né? Essa é a nossa preocupação aqui em casa. E enquanto isso o pessoal tá, né? Vai aqui abre lá, não, porque
tá tudo, né, foi tudo acrescentado, né? Você encontra fragmento aqui, fragmento ali. O outro, por sua vez, vem, profecia daqui, vai encaixando. Não, gente, a preocupação nossa aqui estamos adorando o Criador em espírito e em verdade? Nós estamos? Por quê? Porque uma coisa que ele deixa clara é que na adoração não pode haver fogo estranho. E isso aqui em casa é importante pra gente, né? Saber se o sábado. Então, nesses vai completar 3 anos. Eu tenho falado nos vídeos, vai completar 3 anos. O pessoal tá aí na internet, não, o sol mudou, a lua mudou. Nesses 3 anos, irmão, tá do mesmo jeito. Inclusive, o Marco. Inclusive, tá com poucos dias agora. Uma conhecida minha falou que teve, né, uma informação de uma outra pessoa, essa pessoa dizendo que o Sol e a Lua estão mudando e que haveria uma interferência na tecnologia, na energia, e que ia ter um apagão geral no mundo porque os astros estão mudando. Aí eu virei para ela e falei assim, olha, eles mudam sempre. Tá no já caminho. já faz 3 anos que eu estou observando e eles mudam a cada mês, a cada estação, eles mudam constantemente. A gente só não sabe onde está o portal, né? Até agora a gente não conseguiu identificar. Não é visível ao olho nu. Mas né? É próximo isso também. Porém, a gente está conseguindo, né, observar os dias que ele fica entrando e saindo do mesmo portal. A gente ainda não divulgou, né? De acordo com o posicionamento dele ali no marco, dá para perceber. Olha, o camarada se levantar e falar hoje para minha família que Enoque e Jubileus é apócrifo, eu desafio ele a fazer um marco, porque quem escreveu aquilo ali ou observou o que a gente está observando, ou o camarada foi literalmente usado pelo Criador, porque não tem lógica. Realmente transita ali, o trânsito do Sol é fiel ali no fixo e por alguns dias dentro do portal que ele entra e sai, e depois ele já se movimenta em relação à sombra, e é fato isso, né? Então eu falo para ela. E o fato deles mudarem, se isso causa alguma alteração aqui na Terra, nesse sistema que é usado pelo homem, né? Toda essa tecnologia inventada pelo homem, isso aí eu não tenho como afirmar e nem provar. Nós não chegamos se esse campo magnético que eles, né, entra e sai, porque há um magnetismo ali natural, vamos dizer assim, né, implantados, uma lei natural do Criador que faz com que eles se movimentam. Na verdade, o livro de Enoque fala que são carruagens de ventos, né, que os anjos, né, que foram designados para esse ofício, eles, né, transportam os luzeiros de um lado para o outro, né? Na verdade é do sentido horário, né? Igual o sentido horário do relógio, da direita para a esquerda sempre. Então eles fazem esse movimento através de carruagens de ventos. Agora, se isso causa algum impacto sobre a Terra em relação ao que o homem, né, inventa, já não sabemos. Eu já não tenho como provar isso cientificamente, sabe, tudo mais. As pessoas estão dizendo por aí que tem, né? Mas eu não tenho como provar, eu não tenho esse conhecimento, né? Então aquilo que eu não sei, eu não tenho como falar nada. E também ficar pegando vídeo das pessoas e ficar falando assim, não, fulano tá falando verdade, né? Eu também já não parto por esse lado também. Porque é muito perigoso isso. Nós estamos paradinhos, irmãos, ali na criação. Às vezes a pessoa fala com a gente assim, irmão, mas você não vai? Não, nós estamos paradinhos, nós estamos observando. É necessário conhecer os sinais que o Criador deixou, né? Enquanto isso... porque na verdade assim, quando na Escritura fala assim, que primeiro fala em Gênesis a respeito dos sinais, do sol, da lua e das estrelas. Aí quando você pega lá numa profecia, e nessa profecia fala assim, que vai haver uns sinais no sol e na lua e nas estrelas. Eu faço conexão com esse mesmo sinal que está em Gênesis. É óbvio. Não que seja um sinal sobrenatural,
que vai causar espanto, que vai causar terror sobre a humanidade, mas simplesmente é um sinal que vincula o povo santo do Criador com os tempos determinados do Criador, porque o Sol e a Lua, as estrelas, eles demarcam eles foram feitos para marcar isso, então eles são feitos como sinais. Para tempos determinados. Para tempos determinados. Então a pessoa lê lá e já encara como algo diferente. Tudo bem que está escrito que eles iriam se escurecer, a Lua vermelha como sangue, o Sol como saco fúnebre, né? Preto. E é outro olhar. Mas é um olhar simbólico dentro da profecia. O que significa esse sol escuro e essa lua vermelha? Né? Tem se cumprido nos dias de hoje isso? O sol tem ficado escuro, a lua tem ficado vermelha? No ano de 2014, 2015, né? Houve ali parcelas, houve acontecimentos que eu até presenciei, nós presenciamos, né, que não faz muitos anos, daquela fase da Lua, né, que ela ficou vermelha, né, que foram os eclipses, né, foram uma série de eclipses que aconteceu em 2014, 2015, que levou a Lua a ficar vermelha. Mas não é aquele vermelho que causou espanto, né, na verdade ela ficou meio alaranjada, né, você lembra, né, Rogério? A gente observou, eu fiquei até tarde da noite, sabe, tentando, que eu sempre me interessei por esses assuntos, né. E as pessoas pegaram isso na época, nossa, e fizeram uma lavagem cerebral, né, Rogério, na cabeça das pessoas, dizendo que era o fim, que era a profecia ali de Mateus, que era a profecia de Isaías e de Apocalipse que estava chegando, e fez um zum danado, largou meio mundo assustado, né, por causa disso. Então, aconteceu o eclipse 2014, aconteceu o eclipse 2015, que foram eclipses um atrás do outro, tem acontecido anualmente, assim, uns 2, 3, e continua acontecendo. E nós estamos aqui, continuando a estudar, a desenvolver uma espiritualidade, né? Sem alarmismo, sem ficar, sabe, amedrontando as pessoas com isso e aquilo, né? Porque sinais não tem que ser novidade para ninguém, né? Se o Criador deixou alguns sinais na natureza, não pode ser novidade para ninguém, mas simplesmente seria um alerta, né? E voltando aqui, irmãos, para o contexto, né? A gente até extrapolou um pouquinho o assunto, mas a gente acabou mencionando isso por conta de que essa compreensão da Torá e essa compreensão dos termos proféticos utilizados na Escritura está totalmente ligado com a criação, né? O Criador determinou o dia, ele determinou o ciclo e ele determinou os tempos para que tudo ocorresse. Então, não tem como apresentar ou tentar compreender profeticamente o que ocorreu, o que teria para ocorrer ou o que estaria ocorrendo sem conhecer os termos usados pelo Criador. Como que eu poderia dizer? É um tiro no pé, né? Eu vou tentar criar uma conjectura dentro de termos sacerdotais, termos teológicos e termos rabínicos de uma estrutura que já vem adulterada antes de Esdras fazer a recuperação de algumas coisas. Entende? Então, é por aí, né? O Criador deixou algo natural aos nossos olhos, vamos vivenciar, vamos adquirir experiência pessoal, porque a moda hoje é o sensacional, né? É o oculto, como que eu poderia dizer? É a situação... É o novo. Mas existe um termo para isso, o pessoal fica... Conspiração, né? Isso. A conspiração já foi feita, ela já aconteceu, já está tudo aí. Hoje nós precisamos de montar o quebra-cabeça para realmente conseguir andar pelas veredas antigas, né? Se colocar no caminho, porque o caminho batido está ali e ele está ali aguardando a gente para nós nos alegrarmos com ele. Aleluia? Aleluia. Aleluia. Mais algum comentário, irmãos? Alguma pergunta? Sim. Irmão Nilton, pode falar, irmão Nilton. Então, eu vejo assim que
os líderes, né? Eles tentam mascarar essa questão, né, das escrituras. Esconder, proibir. E agora a gente tá vendo isso acontecer de novo, né? Sim. Alguns, que na China, por exemplo, estão proibindo baixar exemplares da Bíblia, né? Parece que a Apple teve que tirar da Play Store dela a, a possibilidade de você baixar exemplares, né? Até do Alcorão parece que já tava junto, né? Nesse pacote aí. Parece que eles estão querendo cercear de novo, né? As pessoas terem a possibilidade de ter um exemplar na sua casa, né? Para leitura, né? E estudo. É um apanhado de ideias, né, irmão? A gente tem uma mente, de certa forma, já catequizada nesse sentido, né? No aguardo de um desfecho. A mente da gente, ela carece de um desfecho histórico, mas da história do Criador, não da história que o mundo escreve. A gente carece, a gente procura, a gente vive por isso. Porém, nós não podemos nos esquecer de que hoje nós poderíamos dizer que nós convivemos e estamos vivendo no meio de uma nação que não é dele. Então, os sinceros que estão lá estão no meio de uma nação que não pertence a ele, não é povo dele. E nós estamos aqui também no meio de uma nação que não é povo dele, não pertence a ele. Agora, ele vai identificar aqueles, já está mais do que determinado dentro da Escritura, né? Aqueles aqueles que são colocados sobre eles os sinais do próprio Criador. Né? Como que os mensageiros iriam identificá-los? São pelos sinais. E infelizmente nós estamos, né? Você imagina, eu posso dizer, por exemplo, que hoje dentro de países que sofrem uma segregação de ideias como está ocorrendo no comentário do irmão, eu posso dizer que não tem ninguém lá sincero? Não, eu não posso, eu não conheço. Mas eu sei, e a gente observa, que lá não é um governo regido pelas leis do Criador, não é um povo dele. E nós, onde estivermos nesse meio, nós estamos numa situação como essa, né? Vai obrigar isso, vai desobrigar aquilo, vai sancionar isso, vai oprimir daquela forma, como nós já vimos isso ocorrendo na história no passado. Agora, a diferença é que isso não está sendo feito no povo do Criador, né? Por exemplo, o povo do Criador não está lá, né? Hoje nós temos o povo do Criador espalhado. Então, algumas pessoas estão lá sofrendo essas objeções, essas situações, mas não está sendo aplicado ao povo em si, né? Mas a uma nação que não é do Criador. E nós vemos assim. Entendido. Desculpa, às vezes mas que, irmão, a gente passou uma vida, né? Eu fiz catequese, né? Mariane fez catequese, a gente tem uma formação cristã, né? Não, Deus ama todo mundo. Deus é único, vai salvar todo mundo. Não é assim que funciona. Infelizmente, é a realidade. A não ser que tudo isso que nós estamos lendo é fábula. Jesus morreu por todo mundo. É a pregação que permeia. O irmão João começou a falar ali sobre, né? Nós já comentamos em alguns momentos sobre essa questão de sacrifício, né? Mas não é o que o povo apresenta. Literalmente, o irmão João começou a falar ali, né, a respeito desse assunto, mas é a realidade, não é isso que os tipos de sacrifício. A gente até comentou sobre isso aqui em casa, sobre essas diferenças, né? Quando eu comentei a minha opinião em relação a isso com a Mariana falou assim, não, mas se eu falar isso, o povo vai... Não, eu falei, não, mostra a diferença aqui para mim dentro da Escritura, né? Como que pode ser diferente? Sendo que só tem um santuário celeste. E se o terreno foi feito a modelo de lá, o modelo tem que ser do de lá.
se o modelo está diferente, é porque a filosofia, o tradicionalismo mudou. Mas eu não posso colocar, tirar o texto do, tirar o contexto, o contexto do texto ali em si, tirar a lógica da situação, né? Irmãos, está fechando aqui, falta 3 minutinhos para fechar o Meet. Eu espero que nós tenhamos compreendido as fontes, né, do que está escrito, como que nós devemos olhar, observar, né? É do Criador, não foi feito só para um povo, é para todos nós, e que o Criador nos dê sabedoria para discernir, irmãos. O Criador abençoe os lares de vocês, obrigado pela companhia de vocês aqui na live, e obrigado também pelos comentários dos irmãos. Assim que redenizar, a gente vai mandar lá para o canal, e qualquer dúvida nós estaremos à disposição, qualquer comentário também. O Criador abençoe vocês, os componentes do canal Sobrevivência, do grupo Sobrevivência e dos grupos de vocês aí de estudo também, tá certo? Forte abraço, vou fechar aqui e qualquer dúvida deixa um recado lá pra gente, qualquer informação estaremos à disposição. Shalom? Shalom, um abraço, irmão. Abraço, irmão. Shalom. Shalom. Tchau. Shalom para vocês. Shalom, irmão Nilton, até mais. Shalom, até mais.